E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco hoje, agora e sempre. Nesta aula em particular, nós iremos estudar a respiração celular, no caso, a primeira etapa, intitulada de glicólise, ou como queira, via glicolítica. Pela própria etimologia da palavra, nós podemos deduzir como que irá ocorrer este processo. Quando eu falo glicólise, lise me lembra quebra, glico me lembra glicose. Então é literalmente a quebra da glicose. Eu aprendi lá na química que a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Isto é, a glicose apresenta em sua respectiva constituição 6 átomos de carbonos. Então eu vou literalmente fazer jus ao nome da etapa, glicólise. Isto é, quebrar a glicose ao meio. Só que, para que eu consiga quebrar a glicose ao meio, eu preciso necessariamente consumir energia. Da mesma forma que eu preciso de energia para executar um exercício físico, eu preciso de energia para quebrar a molécula de glicose ao meio, em 2 partes iguais. Agora é matemática. Se a glicose tem 6 átomos de carbono e quando eu quebro em 2 partes iguais, eu passo a ter compostos contendo cada qual 3 átomos de carbonos, os quais nós chamamos de piruvato ou como queira ácido pirúvico. O mais aconselhável é piruvato. Então você tem lá a glicose, utilizou 2 ATPs, quebrou em 2 compostos contendo 3 átomos de carbonos, os quais nós chamamos convenientemente de piruvato. Acontece que quando você quebra um composto ao meio, ainda mais a glicose, onde nós temos ligações altamente energéticas, você libera uma grande quantidade de energia. Esta imensa quantidade de energia, parte desta energia, será capturada por um tal de NAD+. Aí você me pergunta, mas o que é NAD+? NAD+, é uma coenzima, funciona como uma bateria, porque vai literalmente carregar energia na forma de elétron. Quando você quebra a glicose ao meio, é liberada uma grande quantidade de energia na forma de elétron. O que esse NAD+ vai fazer é literalmente capturar estes elétrons na forma de energia. E quando o NAD+ faz isso, ele se converte automaticamente em NADH, ou como queira, NADH2. Então você teve a glicose lá, quebrou com 2 ATPs, formou quantos ATPs? Você formou 4 ATPs, porque você gasta energia para quebrar a glicose, mas ao mesmo tempo em que você consome energia para quebrar a glicose, você produz energia. No caso, você produz 4 ATPs. Pensem comigo, eu gastei 2 ATPs para quebrar a glicose. O resultado final foi a produção de 4 ATPs. Se eu gastei 2 e produzi 4, qual será o meu saldo energético? Será de 2 ATPs, certo? E quando você quebra a glicose ao meio, você libera muita energia na forma de elétron, os quais serão capturados pelo NAD+, que irá se converter em NADH. Quantos NADH eu vou produzir? Eu vou produzir 2 NADH. Então eu vou produzir 4 ATPs, 2 NADH e 2 piruvato, tá? Então eu vou esquematizar para que vocês possam entender melhor. Olha só. Então eu tenho a molécula de glicose, ó, com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? C6H12O6. Estas ligações entre os átomos de carbonos são altamente energéticas e serão transferidas para produzir ATP. O que eu vou fazer é literalmente quebrar
essa molécula de glicose é o meio. Só que para você quebrar, não é simplesmente você chegar e quebrando. Não, você precisa gastar energia. E quantos ATPs você vai gastar? Você vai gastar 2 ATP. Com isso, você forma 2 piruvatos. Né? Vale lembrar que os piruvatos têm quantos átomos de carbono? Tem 3 carbonos cada qual. 3 carbonos. Então você vai produzir 2 piruvatos, você vai produzir 2 NADH e você vai produzir o quê? Você vai produzir 4 ATP. Agora faça uma conta de matemática comigo. Se eu gastei 2 para quebrar e produzir 4, qual é o meu saldo energético? 2 ATPs. Muito obrigado!